questão de exames, né? Então é importante dizer isso, porque toda vez que a gente está diante de um quadro desses, e que realmente é um quadro bem preocupante, a gente fica pensando em fazer 1000 exames, né? Chega lá para mim, doutor, o senhor não vai passar uma tomografia, uma ressonância, mandar para o neuropediatra, pedir um eletro, pedir um ECG, pedir um eletrocefalograma, pedir um ECG de calma. Vamos avaliar primeiro para a gente tomar decisões. Lembrem-se, o exame é um exame confirmatório daquilo que a gente tira de hipóteses na conversa. Então, às vezes eu vejo o pessoal dizer, mas o pediatra conversou e não passou nenhum exame. Pois é, agradeça porque ele conversou, fez hipóteses diagnósticas adequadas e tentou atuar sem fazer seu filho ou você gastar ou ter ser submetido a algum exame. Quando é preciso, faz-se tudo, né? Não estou dizendo que não é para fazer, mas nesse caso específico, se a hipótese que ele criou foi de transtorno epilético não paroxístico do tipo crise de perda de fôlego, não precisa de nenhum exame, na grande maioria das vezes. Quando é que a gente pensa em exames? Né? Realmente existem casos duvidosos. Então, esses casos duvidosos é que fica naquela dúvida se teve um fator provocativo ou não, tem histórico familiar de arritmias, essa criança já teve alguma síncope fora da história da crise de perda de fôlego, tá? Crianças que têm crises de perda de fôlego com problemas outros, né, na avaliação do desenvolvimento dela, que fazem a gente suspeitar, não é que a crise de perda de fôlego levou ao problema de desenvolvimento, mas é que o problema do desenvolvimento precipitou a crise de perda de fôlego, né? Então, ficar de olho, né? Crianças, por exemplo, que tenham outras coisas que façam a gente pensar no TEA, no TDAH, em outras situações que facilitam os comportamentos que levam à crise de perda de fôlego. Então, nesses casos, a gente vai julgar com muito cuidado e vai pensar em exames da parte neurológica, né? Eletrocefalograma, videoeletroencefalograma, que poderia ser um instrumento para avaliar melhor. Tem pais, se você procurarem aí na internet, que filmaram as crises de seus filhos. E quando ele filma, fica muito claro, para ficar muito claro, né, para o médico que está atendendo, primeiro, o tipo de crise, segundo, a questão de diagnósticos diferenciais, se isso é epilepsia, se não é epilepsia, você vai juntar com a história e vai ter. Mas em casos duvidosos pode ser feito tanto exames da parte neurológica, quanto exames da parte cardiológica, como ECG, eletrocardiograma e Holter, né, que é aquele exame que vai verificar a parte cardíaca, né, do ritmo cardíaco durante 24 horas, para tentar tirar a dúvida, né? Mas se liguem para o desenvolvimento. Mas eu diria assim, vamos para o simples. O exame que eu sempre peço em criança que tem crise de perda de fôlego é hemograma com ferritina sérica, né? É o básico. Ah, mas eu quero pedir outros, capacidade total de ligação de ferro, transferrina, ok. Mas só com hemograma e ferritina, só com hemograma não adianta. Porque, apesar de existir uma recomendação, por exemplo, a Academia Americana de Pediatria com 1 ano pedir hemoglobina de toda criança, mas não tem a ferritina. E eu acho que a ferritina é importante porque a gente já começa a ter esses eventos quando ocorre a gente chama ferropenia, ou seja, quando o estoque de ferro baixa, ainda não chegou a ter anemia, mas a ferritina está baixa. E essas crianças, geralmente, elas melhoram quando a ferritina se coloca pelo menos acima de 30, eu diria acima de 50, como na síndrome das pernas inquietas. Então, para a gente ter um controlezinho, é interessante fazer isso e já ajuda a justificar, né? Mas aí, como eu disse, é um exame bem simples, bem barato, tranquilo, e vai poder ajudar o profissional quando ele for intervir, possivelmente com a reposição de ferro, tá? Então, assim, pouco exame, atenção a essa história de desenvolvimento, né? Então, não é para olhar só a crise de perda de fôlego, olha o contexto do desenvolvimento dessa criança. Inclusive, a crise de perda de fôlego pode ser um dos fatores muito fortes para você suspeitar de que o desenvolvimento não está indo bem, né? Especialmente numa criança mais velha que está tendo crise de perda de fôlego. Não é para acontecer, tá? Não é que não possa, mas geralmente não acontece.